Chegamos no episódio 8 da quinta temporada de The Handmaid's Tale. Estamos nos encaminhando aí para a reta final, falta muito pouco. Para mim passou extremamente rápido, eu basicamente pisquei e a temporada já está acabando. Eu já tô com saudade de trazer vídeos aqui semanalmente contando tudo que eu achei sobre cada episódio. Mas eu peço que vocês não me abandonem quando a temporada acabar, porque eu ainda vou trazer vários outros conteúdos ainda sobre The Handmaid's Tale. Quero fazer resenha dos livros, né, do qual a série foi inspirada, e também trazer várias outras curiosidades e outras informações sobre a série num geral, além, claro, de nos preparar para a sexta e última temporada de The Handmaid's Tale. Bom, nesse vídeo aqui eu vou analisar tudo o que aconteceu no 8º episódio da temporada. Claro, não preciso nem lembrar que esse vídeo aqui terão spoilers. Mas claro, se você não for inscrito no canal ainda, não deixa de se inscrever. Além de The Handmaid's Tale, eu falo sobre várias outras séries, também falo sobre filmes. Se você puder deixar o like também, ajuda bastante. O episódio 8 se chama Motherland, ou em português, Mãe Pátria. Eu já tinha feito um vídeo analisando a promo do episódio, então meio que eu já sabia o que iria acontecer, e quem viu o meu vídeo provavelmente já sabia também. Esse episódio é dirigido pela brasileira Natália Leite, que também dirigiu o episódio 7, então temos aí brasileira dirigindo. Eu confesso que eu gostei mais da direção dela no episódio 7 do que o episódio 8, assim como, claro, eu gostei muito mais do episódio 7 como um todo do que o próprio episódio 8, que eu tenho até algumas críticas a fazer e eu vou fazer aí no decorrer do vídeo. Bom, assim como eu tenho feito, eu vou falar numa ordem cronológica dos acontecimentos do episódio. Nesse episódio 8, começamos num flashback. A June está com a Hannah nesse flashback, que também aparecerá em vários momentos no episódio. Só que aí ela é interrompida desse devaneio devido ao barulho que está na casa dela, né? Tá ali o barulho de gente passando, gente gritando na rua, telefone tocando, as pessoas falando ali na cozinha. Inclusive o Luke fala que a Serena está ligando constantemente da detenção lá de imigração para eles. E a gente descobre que ela até ligou para Rita pedindo ajuda. Ou seja, ela tá ali presa, como a gente já havia deduzido, devido à promo, porque tinha, assim, uma cena dela lá na prisão, e ela tá ligando para todo mundo para pedir ajuda. O Luke até fala que a Serena tá achando que a June é amiga dela, e ele meio que começa a questionar ali o porquê que a June ajudou a Serena, né? Por que a June fez aquele parto, e aí ela fala que tudo que aconteceu lá no episódio 7 não era sobre a Serena, e sim sobre a criança. Ela jamais ia deixar uma criança morrer ali no parto. Depois a gente vai ver exatamente o que a June está pensando sobre tudo isso, né, que aconteceu no episódio 7, mas no fim desse episódio, que eu vou falar mais na frente nesse vídeo. Bom, enquanto eles estão lá na cozinha, manifestantes passam pela vizinhança protestando contra os imigrantes, né? Contra as pessoas dos Estados Unidos que foram refugiadas, né, de Gilead e foram morar lá. Eles até saem do lado de fora e essas pessoas estão gritando, falando para eles voltarem para casa deles, de onde eles vieram e tudo mais. A gente já tinha visto essas manifestações em alguns episódios anteriores, mas, gente, eu vou ser sincero, eu confesso que tá conveniente demais para a história os canadenses querendo mandar essas pessoas de volta. Eu até entendo que foi nos mostrado um extremismo muito grande, né, das pessoas apoiando Gilead e tudo mais, mas eu confesso que eu não gostei muito dessa construção, eu achei óbvia demais, né? A partir do momento que o Joseph começou a falar da Nova Belém, isso já começou a crescer na história de uma forma não tão sutil. E o que eu mais gosto de The Handmaid's Tale é a forma sutil como eles criam, né, determinadas situações, como eles vão construindo algumas atitudes de vários personagens. Então, eu, de fato, não senti uma construção muito bem feita desse ódio canadense pelos imigrantes norte-americanos. Afinal, já se passaram 7 anos de Gilead, vários refugiados foram para lá, receberam abrigo, e só agora eles estão se manifestando. Talvez se mostrasse uma construção assim global, ou até mesmo do país Canadá, né? Nos mostrassem algumas consequências da população, sei lá, mostrasse matérias de jornais, enfim, de alguma forma nos mostrasse como um todo, né? Eu acho que às vezes The Handmaid's Tale peca ao focar muito ali em Gilead e Canadá. Talvez mostrar um geral, assim, do mundo, o que o mundo tá achando, ficaria algo melhor construído, sabe? Não sei se vocês me entenderam, mas deixem aqui nos comentários o que vocês acham sobre o fato desses canadenses quererem, né, mandar, assim, tão repentinamente
os imigrantes embora. Bom, aí então vamos para Gilead. Na verdade, não Gilead exatamente. O Joseph leva vários comandantes até uma ilha onde ele chama de Nova Belém. Para quem não lembra, esse é um projeto que ele vem pensando de Gilead receber as pessoas que fugiram de lá de volta e agora sem punição, sem enforcamento e tal. Ele pretende criar, né, um espaço ali, uma comunidade para receber essas pessoas, meio que para ficar ali também bem na fita, tanto para a ONU quanto para o resto do mundo. Então agora a gente vê que ele botou esse plano em prática, ele pegou uma ilha somente para isso. A gente vê várias casinhas ali, muito parecidas e tal. Eu já tinha visto isso na promo e agora a gente vê de fato no episódio. Tem, como eu falei, muita água em volta. Eu acho que essa temporada vai trabalhar com essa água, com esse mar ali, de repente, até o fim do episódio. Não sei, né? Enfim, talvez imigrantes chegam através do mar e, enfim, não tô pirando aqui, mas eu acho que a água faz sentido nessa temporada. Bom, o Joseph fala que a Nova Belém pode ser uma espécie de Hong Kong, né? Uma espécie de ilha ali separatista e tal, um outro estado, o mesmo país, só que com leis e estados diferentes e tal, enfim. Ele tenta convencer os comandantes e a gente percebe que não só ele, como o Luke, tá usando do medo para convencer esses comandantes. Muito claro pelo que eles fizeram com o Warren. Afinal, o Warren foi contra eles e o Nick acabou matando ele, né? E aí a gente vê até um comandante que meio que fica relutante, mas logo em seguida, quando o Joseph fala do Warren, ele meio que se arrepende e fala que não, tá concordando e tudo mais. Então, a gente vê que essa dupla, Nick e Joseph, estão ali por cima de tudo, estão ganhando muito poder e, obviamente, eles vão usar esse poder contra esses comandantes. E agora, voltando lá pro Canadá, a gente tem a Serena presa. Ela tá lá na detenção e acaba recebendo a visita da senhora Wheeler. Ela vai lá para pegar o leite materno da Serena, tal qual uma aia, né? A gente via a June fazer isso com a Nicole e agora a Serena está fazendo a mesma coisa. Elas têm meio que um diálogo, dá para ver claramente que a senhora Wheeler quer roubar o Noah da Serena e a Serena fica muito brava ali, né? Ela fala que o filho é dela e tal. E a gente vai vendo essa disputa pela criança aí no decorrer do episódio. E é muito interessante em como a senhora Wheeler trata tudo isso de uma forma muito leviana, né? A princípio falando, não, eu tô cuidando do seu filho aqui meio que temporariamente e tal, mas obviamente a gente já sabe que ela quer, de fato, pegar a criança pra ela. Enquanto isso, lá na casa da June, ela, o Luke e a Moira estão limpando a fachada após os manifestantes, né, picharem, tudo falando para eles voltarem para casa. O Luke pergunta por que eles não se mudam lá de Toronto, né? Eles não vão para outro país, de repente até mesmo para a Europa. E a June fala que vai ficar muito longe da Hannah e ela não quer fazer isso. Nesse momento, o Joseph liga para ela falando que está lá no Canadá. Mais uma vez, a gente tem visto aí que tá muito fácil, né, transitar entre Gilead e Canadá, mas enfim, vamos ignorar isso. Os dois acabam se encontrando num lugar ali muito bonito, né, e tal, enfim, tem uma paisagem atrás muito bonita. E é quando o Joseph fala sobre o seu projeto Nova Belém e que está lá no Canadá para conversar com essas famílias refugiadas, né? Ele pretende, a princípio, conversar com 100 famílias para levar essas pessoas para Nova Belém, e ele diz que esse é o único modo dela ficar perto da sua filha. Ele não promete tirar a menina da família que ela está, mas quando essa menina se casar, o que está muito perto, o que é um absurdo, afinal ela ainda é uma criança, ela pode ir junto do seu marido, morar na Nova Belém e ficar perto da June. E a June vai conversar com o Luke sobre isso, e o Luke fica muito abismado, né, com a possibilidade de voltar para Gilead. Ele não quer isso de forma nenhuma. Eles até têm uma discussão bem interessante, porque a June fala que os Estados Unidos e o Mark Tuelo não ajudaram eles coisa nenhuma, diferentemente do Joseph, que já ajudou ela várias vezes. Ela cita que já salvou a vida dela várias vezes, que já ajudou ela no plano lá do voo dos anjos, já mandou a Nicole e a Emily para o Canadá, enfim. O Joseph já fez várias coisas por ela, diferente do Mark Tuelo. Ela até fala que o Joseph é o seu amigo e o Luke fica assim indignado. Inclusive, ela até joga na cara dele, e não vai ser a primeira vez nesse episódio, falando sobre ele ter denunciado a Serena, né? Ela não tinha pedido aquilo, ele tentou ali proteger ela, mas acabou fazendo algo que ela nem estava querendo no momento. Ela até diz pra ele que não precisa da proteção dele. Ele fica meio assim, e ela meio que tenta consertar ali no final, falando
falando que quem precisa é a filha deles, né? Mas a gente vê que a June tá com muita coisa entalada ali e ela vai falar isso no decorrer do episódio. E aí, enquanto isso, o Joseph vai encontrar a Serena lá na prisão. E ele diz que a única forma dela sair de lá da cadeia é voltar para casa dos Wheelers. E ela fala que isso não vai acontecer, porque eles querem roubar o filho dela e ela não vai se tornar uma aia. Eu tenho gostado muito desse arco da Serena nessa temporada. Eu acho que é o que mais me chama a atenção, até mesmo mais interessante do que a June tentando resgatar a sua filha pela milésima vez. Eu acho que o da Serena é uma construção muito bem feita e tal. E, enfim, o fato, né, de ela estar presa, ter que voltar e tal, tá realmente muito interessante. Bom, aí depois a gente tem um momento fofo entre a June e a Nicole. Eu tenho dó dessa criança, de verdade, assim. Eu entendo que a June está tentando buscar a sua filha, né? Enfim, sua filha foi tomada, e ela vai fazer de tudo para resgatar essa menina. Mas, assim, a Nicole também é filha dela, sabe? E eu vejo, assim, uma negligência muito grande da June com relação a ela. Tem poucos momentos dela com a criança e tal, e eu tenho pena, de verdade, dessa menina. Se você ler o segundo livro, você vai ver muita coisa da perspectiva da Nicole e começa a notar em como isso afeta ela, né, posteriormente e tal, enfim. Eu tenho muita pena dessa criança. Mas enfim, a cena é fofa, ela tá ali, ela coloca uma música que ela colocava pra Hannah. Então assim, mais uma vez, né? Tudo que envolve a Nicole é baseado ali na Hannah, né? Na sua filha. E o que parece ser a sua filha de verdade, né? E a Nicole não é sua filha ali, ou então é menos filha do que a própria Hannah. Mas a real é que a cena é muito fofa, aí o Luke fica ali em volta, olhando e tal, enfim. Mas eu peço que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso, né? Se vocês concordam que a June, né, negligencia a Nicole, e depois, mais pra frente, a gente vai ver ainda mais uma coisa que ela vai falar sobre a Nicole. Enfim, deixem aqui nos comentários. Bom, aí no dia seguinte, o Mark Twain vai até a casa deles. Eu até tava sentindo falta do Mark Twain, acho que fazia uns 2 episódios que ele não aparecia. Agora ele apareceu falando que já estava sabendo desse projeto do Joseph e que não concordava com essas famílias voltarem para Gilead, porque eles iriam voltar para a ditadura, muito provavelmente eles não iriam conseguir sair de novo, e ele acha um erro a possibilidade da June aceitar isso. Ela fala que em todos esses momentos ele nunca ajudou ela, e que agora é de fato a única chance que ela tem para ver a filha dela e tal. E aí o Mark Twain deixa escapar que os Estados Unidos está bolando um plano de atacar Gilead. Prestem atenção que isso pode ser muito importante e ditar o final de The Handmaid's Tale. Ele diz que não pode falar muito sobre isso, que é um plano ali secreto e tal, e a June fala que não sabe como que tudo isso pode ajudar ela a ter a sua filha de volta. Mas enfim, vamos ficar de olho, porque se os Estados Unidos pretendem atacar Gilead, a gente pode ter uma guerra muito grande, e isso pode acontecer na 6ª e última temporada, né? Pode, de repente, ser o grande arco aí dessa guerra entre os Estados Unidos querendo tomar de volta, né, o que é deles de Gilead. Mas enfim, o Mark Twain pede para eles terem calma, que ele vai tentar fazer alguma coisa. E aí em seguida a gente tem uma conversa entre a June e a Rita. A June pergunta, né, pede na verdade um conselho, o que ela acha de voltar para Gilead, de morar em Nova Belém. A Rita fala que hoje ela não voltaria, afinal ela tá tentando seguir em frente e tal, mas se ela tivesse o seu filho vivo, ela com certeza faria de tudo para vê-lo novamente. As duas dão as mãos ali num momento emocionante e é muito papo de mãe. Eu entendo as críticas que as pessoas fazem, né, sobre a June querer, assim, a todo custo ter a sua filha, é uma coisa meio repetitiva e tal, mas quem é mãe sabe, né? Eu acho que quem tá assistindo aqui e é mãe sabe exatamente o sentimento, né, de ter o seu filho ali passando por um momento muito difícil e fazer de tudo e a qualquer custo para tê-lo, né, de volta, para fazer aquele filho parar de ter aquele sofrimento. E é o que a June está tentando fazer, e é o que ela vem fazendo desde o primeiro episódio da primeira temporada de The Handmaid's Tale. Então, eu acho muito justificável todas essas coisas que ela faz, mesmo que seja irracional, mesmo que a gente fique bravo aqui do outro lado, né, falando, June, pelo amor de Deus, não faça isso, né, não volte para aquele lugar. Ela, obviamente, vai fazer isso porque ela é mãe e a filha dela realmente está acima de tudo. A minha única crítica é que ela tem 2 filhas, né, apesar de a Nicole estar sã e salva e a outra menina não, né, está em Gilead, eu acho que ainda falta um pouquinho de preocupação com a sua filha
enfim, lá no Canadá. Então a June vai visitar finalmente a Serena na cadeia. A Serena fica alegre quando vê ela e tal, e pede ajuda dela para arrumar um advogado. E, gente, esse é o melhor momento, eu acho, desse episódio, é o melhor diálogo, porque a June fala assim: eu não sou sua amiga. Serena, você tá pirando assim. Eu não sou sua amiga. Eu não te perdoei e eu nunca vou te perdoar pelo que você fez. Aí a Serena fala sobre a conexão que elas tiveram no episódio 7, que de fato foi muito forte, né? Enfim, elas passaram por um momento ali de muita emoção e a June fala que aquilo foi virar a outra face e que ela é, de fato, uma cristã melhor do que a própria Serena. Uma coisa que eu admiro em The Handmaid's Tale é a boa escolha que eles fazem nas decisões de alguns personagens, sobretudo da June. A série poderia ir por um caminho muito emocional, né, de fazer a June perdoar a Serena, de fazer a June tentar ajudar ela e as duas serem amigas e ser um negócio ali muito emocionante, e muita gente que vai estar assistindo iria comprar essa ideia, assim como a gente comprou a ideia no episódio 7. Eu fiquei, confesso, rendido ali pela Serena, fiquei muito penalizado por ela, mas aqui a gente vê a história dando uma sacudida na gente, falando assim, ó, essa mulher, ela não merece perdão. Essa mulher fez coisas horríveis, sim, que não merecem ser perdoadas. E aí a Serena pergunta pra June o que ela faria no lugar dela, e a June fala uma coisa assim maravilhosa. Ela fala: eu voltaria pra casa dos Wheelers como uma aia obediente e me vingaria. E aí a Serena pergunta: foi isso que você fez? Gente, a resposta dela é a melhor resposta, de verdade. Ela fala assim: olha o que aconteceu com o Fred e olha o que está acontecendo com você. E tudo isso, claro, é reflexo da vingança da June, né? Que acabou, no fim, dando certo. E, sério, esse momento, assim, maravilhoso. A cara da June é muito boa, a cara da Serena é ótima. Sim, sério. Diálogos sensacionais. The Handmaid's Tale ainda consegue trazer diálogos muito, muito bons. E eu fico assim, extasiado, sério. Eu gosto muito desse nível de diálogos, eu fico muito empolgado, sabe? E aí, no fim, ela fala que a Serena não vai conseguir proteger o filho dela de longe. Ela precisa estar lá perto. E é nesse momento que ela já decidiu que sim, ela vai para Nova Belém. Então, depois ela vai encontrar o Joseph, eles têm uma discussão ali muito grande. A June fala muitas coisas para ele, do sentido de que ele é um monstro, que ele construiu Gilead, ele fez coisas horríveis e tudo mais, e o Joseph responde falando que agora ele quer consertar, ele quer fazer de Gilead um mundo melhor e conta com a ajuda dela, exatamente como ele fez com a tia Lydia. Então ele quer esses grandes aliados para fazer de Gilead um lugar melhor. E aí mais tarde chega um DVD na casa da June. Esse DVD contém uma imagem da Rena passando, né, em algum lugar, vestida já de lilás, na verdade, na escola para esposas. A June fica assim desesperada e começa a discutir com o Luke. Ela está decidida a voltar para Nova Belém e o Luke fala que aquilo é um absurdo. E aí ela mais uma vez joga na cara dele falando que naqueles 7 anos que ele ficou no Canadá, ele nunca moveu uma palha para ajudar a trazer a Rena de volta. Obviamente ela diz tudo aquilo no calor do momento, mas no fundo ela pensa isso mesmo. Ela até tenta consertar pedindo desculpa, mas ele já meio que entendeu o recado. E aí ele diz que jamais levaria a Nicole de volta para aquele lugar, então a June fala que ele poderia ficar com a Nicole lá no Canadá e ela voltaria para ficar com a sua filha. E aí que eu venho falando, né? Parece que, de fato, a Nicole é menos filha do que a Rena. Claro que pro roteiro isso precisa acontecer, e eu entendo, mas se de repente eles trabalhassem, né, um pouco mais essa divisão, assim, essa indecisão da June de, tipo assim, poxa, vou deixar minha filha aqui pra pegar minha outra filha lá, ela ficasse meio dividida com isso, faria um pouco mais de sentido. Eu acho que não nos é mostrado, ela é muito assim, decidida, né? Vou deixar tudo pra trás, inclusive a minha outra filha, pra ficar com a minha filha lá em Gilead. Mas isso é interessante e talvez explique o que acontece no segundo livro. Eu não vou dar spoiler aqui, mas a gente vê que a Nicole está em uma outra situação na história e talvez esse seja aí o ponto de partida decisivo para que aconteça isso com ela no segundo livro. E lá na Nova Belém, o Joseph conversa com o Nick e ele fala que quer que o Nick more na Nova Belém, porque ele precisa de um comandante ali, de confiança, para ficar, enfim, organizando tudo, chefiando ali a ilha. Ele até fala como seria maravilhoso o Luke morando com a sua esposa e filho e tendo a June e a sua filha, no caso a Nicole, morando muito próximo. E partindo lá pro arco da Serena, ela volta para casa dos Wheelers, ela tá super ali comportada, né? Realmente
parecendo uma aia, né? Agindo como uma aia. A senhora Wheeler fala que talvez ela nunca esteja apta a cuidar do próprio filho e que ela que vai cuidar a partir daquele momento. A gente vê a raiva que a Serena tá passando, tem vários detalhes ali, ela segurando as mãos, né, apertando as mãos. Isso me lembra muito, né, a Ginny lá no começo da primeira temporada, então a gente tá vendo aqui, obviamente, a Serena passando pela mesma coisa. Eu acho ótimo a Serena tá passando pelas mesmas coisas e vai ser muito interessante ver todo esse arco dela lá na casa deles. Nesse momento, inclusive, o Noah começa a chorar, ela sobe ali meio que desesperada e acaba encontrando o seu filho e toma ele nos braços, amamenta ele e tal. Um momento ali realmente muito emocionante pra ela. E aí, chegando no fim do episódio, a gente vê como a Ginny tá ali inquieta, a cabeça dela tá pensando o tempo todo, ela sai pra comprar maçãs. E aí, nesse momento, o Mark Tuello liga pra ela falando que aquele DVD lá com as imagens da Hannah ajudou ele a encontrar o paradeiro da escola que ela está estudando e eles vão preparar uma missão para resgatar ela. Esse momento é muito bonito, a trilha sonora é muito emocionante e tal, ela derruba ali as maçãs, enfim, ela fica super emocionada e, gente, nesse momento eu pensei, vai dar ruim, vai dar alguma coisa de errado, porque sempre dá uma coisa de errado, né? Enquanto ela tava voltando pra casa pra contar pro Luke, eu pensei nas piores coisas que poderia acontecer com a Ginny, tipo, sei lá, ela ser atropelada, alguém pegar ela levar um tiro, eu pensei, enfim, muita coisa, fiquei ali realmente com um aperto no coração, mas não, ela chega em casa e fala pro Luke que o Mark Tuello conseguiu encontrar a Hannah e que vai preparar uma missão pra pegar ela. E talvez pela primeira vez na história de The Handmaid's Tale, a gente tem um final emocionante, assim, no sentido bom, né? Um final bonito ali. Um final que a gente fica com esperança de que algo bom vai acontecer, mas, obviamente, é The Handmaid's Tale, alguma coisa vai dar errado nesse meio tempo. Mas eu tenho uma coisa aqui para falar com vocês. Vocês não notaram que esse episódio ficou um pouco perdido ali? Não sabia muito bem para onde ir? Algumas decisões ali na história não pareceram um pouco perdidas? Obviamente não tem problema nenhum o episódio terminar com uma coisa boa, afinal é um respiro aí na história, né, pra gente dar aquela aliviada, mas não sei, talvez esse seja o meu episódio menos favorito dessa temporada. Eu também entendo que depois de um episódio muito bom, eles deixam as coisas um pouco mais mornas. Isso aconteceu muito na quarta temporada. Se você viu as minhas análises, você provavelmente viu que a partir ali do episódio 7, eu gostei muito, eu achei incrível. Aí o episódio 8 foi morno, o 9 mais morno ainda, e eu tava até preocupado, achando que o fim da temporada não ia ser bom. E aí veio o episódio 10, assim, com um dos melhores episódios da série como um todo. Eu acho que é muito o que eles vão fazer nessa quinta temporada, então a gente vai ver sim esse episódio 8 e o 9 um pouco mais morno, e aí vai chegar o episódio 10 mais uma vez com toda a força de The Handmaid's Tale. Bom, esse não foi o meu episódio favorito, eu entendo que ele é importante para a história, mas tem algumas ressalvas, como eu falei, a história realmente tem alguns furos, enfim. Mas estou muito curioso, claro, para saber o que vai acontecer, o que vai acontecer com a Hannah, será que eles vão de fato resgatar ela, o que vai acontecer no meio disso, né? Quero ver essa nova Belém também, como que vai ser, se vai de fato famílias morar lá, se a Junior vai morar lá. Enfim, quero saber sobre tudo isso. E também quero saber a opinião de vocês. Deixem muito aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês gostaram desse episódio, se vocês estão gostando do rumo dessa temporada. Enfim, se você puder deixar o like também me ajuda bastante. Compartilha para todo mundo que gosta desse tipo de conteúdo. Lembrando que na sexta-feira vai ter um vídeo aqui falando sobre as 2 últimas sinopses da temporada. É isso, até a próxima. Tchau!